Muito bom dia, gente. E olha só, vamos dar sequência aí nesse conteúdo. Um conteúdo bem vasto, né? A gente falar sobre o esporte, que é é um fenômeno social histórico, né? E amplamente difundido em todo o mundo, tá? E influencia muito na sociedade, né? Como a sociedade influencia no esporte também. Então vamos lá, vamos dar sequência no que a gente estava vendo e depois a gente recapitula um pouquinho. Lembram qual é a diferença então no esporte para jogo e brincadeira? O que caracteriza um esporte, né? Que a gente comentou na aula passada. Padronização, a institucionalização do esporte, enfim, é uma manifestação padronizada, tá? Diferentemente de atividades recreativas, certo? Então vamos lá. Cuidado, pessoal, aqui, né? Vou salientar de novo a seguir ali. Nós temos as motivações intrínsecas e extrínsecas. A motivação intrínseca é aquela que a gente tem durante a prática esportiva e a que a prática esportiva promove. Então, é o que o esporte em si promove para a pessoa, sem pensar em fatores externos. A motivação extrínseca, de certa forma, então, ela significa tudo que está externo ao esporte. E a gente até chama a atenção para que, se houver uma amplificação dessa motivação extrínseca, chega a um ponto que o esporte até deixa de ser o esporte por si só e se torna um espetáculo, né? E aí, voltado apenas em dinheiro, em prêmios, enfim, perde todo o fundamento dele, certo? Então vamos lá, nós havíamos parado por aqui, né? Expliquei para vocês sobre o jogo, sobre o esporte, e aí estava começando falando de brincadeira, tá? Por que eu acho importante retornar aqui? Porque a brincadeira talvez seja uma das manifestações culturais e sociais da nossa era que mais tem se perdido. Por quê? Digo isso porque a gente vive numa sociedade imersa pelos brinquedos prontos e comprados, né? A criança de hoje em dia, a criança, adolescente, adulto, enfim, que vai brincar, ela tem praticamente tudo pronto, então ela não participa, pessoal, ativamente mais do processo do próprio brincar, né? Às vezes ela apenas é uma mera espectadora, tá? E aí a gente tem o cenário dos jogos digitais, enfim, né, que tá tudo pronto ali. Tá tudo pronto, tá? Então tem essa questão também de... Não estou dizendo que isso é ruim de um todo, tá? Tem coisas muito legais nesses jogos aí digitais, essas coisas prontas, claro que tem. Só que quando isso substitui a totalidade das brincadeiras que a criança cria, usa a imaginação, isso é muito ruim, tá? E vai acarretar em problemas futuros. Não é à toa, pessoal, que a gente tem na sociedade tantos problemas com ansiedade e depressão. Isso surge muito disso também. Nós vivemos numa sociedade controlada, uma sociedade que a gente participa pouco, se a gente for se dar conta, tá? Então, o que seria então de fato a brincadeira na sua raiz mesmo, né? Seria uma brincadeira voltada ao lúdico, enfim, não tem nenhuma preocupação externa. A brincadeira por si só, então não me preocupo com mídia, com nada desse sentido, tá? As regras são combinadas ali no momento, né? A criança às vezes propõe a brincadeira na hora ali, cria algo para brincar e ali essas regras são definidas, tá? Tem um forte apelo cultural, como o jogo também já havia mostrado isso, as brincadeiras também têm um forte apelo cultural, né? Depende da sociedade em que ela está inserida, vai estar mostrando muito do que aquela sociedade é, do que aquela cultura é, tá? Não tem um tempo definido, né? Às vezes uma brincadeira começa e termina rapidamente, às vezes a brincadeira leva horas para terminar. Isso vai depender da motivação interna ali, da disposição de quem está brincando, enfim, né?
Promove, pessoal, aqui sim, ó, esses dois últimos itens, liberdade e autonomia, tá? Que eu acho que é o que a gente mais precisa nos dias de hoje. A gente acha que tem liberdade, a gente acha que tem autonomia. Na verdade, a gente é influenciado de tudo que é ponta, né? E aí a nossa liberdade é meio submissa, de certa forma. Se a gente for pensar, não é uma liberdade mesmo, tá? E a brincadeira, ela promove uma liberdade total. Talvez seja a manifestação da nossa vida que a gente tenha maior liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de fazer o que quiser durante a brincadeira, de inventar papéis, enfim, do que seja, tá? E a autonomia, né? O ser se colocar no centro da brincadeira, tá? Não a brincadeira se colocar no centro, mas a pessoa que está brincando ser o centro e decidir as suas regras, enfim, o direcionamento que a brincadeira irá ter. Certo? Isso é muito importante. E, em último ali, vinha a espontaneidade, pessoal, que pode estar presente no jogo e no esporte também. Mas que, à medida que a gente vai sistematizando essas outras, institucionalizando essas outras manifestações, cada vez mais a espontaneidade vai perdendo chão, né? A gente vê no futebol, por exemplo. O jogador que joga com uma espontaneidade, não sei se daria para dizer, né? Porque o jogador ele precisa cumprir uma série de fatores, uma série de compromissos, enfim, de agendas ali, para estar jogando. Então essa espontaneidade perde todo o sentido. A brincadeira é espontânea é você fazer a atividade quando você quiser, tá? E o esporte de alto nível, né, falando mais precisamente de rendimento, ele vai perder essa característica, tá? O jogo ainda contempla um pouquinho mais da espontaneidade, de tentar inventar mais, de usar mais a criatividade, tá? Até a gente tem atletas de alto nível que conseguem manter um pouquinho disso, mas cada vez é mais difícil, tá? A criatividade. Inclusive tem uma questão do Enem, eu vou trazer para vocês, que fala sobre essa perda da criatividade dos esportistas, né? Isso está ligado com isso aí que eu estou dizendo para vocês. Vamos lá. E aí nós vamos lá. Vamos dar sequência então, no dia de hoje, falando sobre esporte e mídias, que é um dos assuntos centrais aí quando a gente fala em esporte na sociedade moderna, tá? Quando eu falo sociedade moderna, é aquela sociedade que é marcada ali pelo início da Revolução Industrial, e os esportes modernos surgem então na Inglaterra, né? E se desenvolve, pessoal, paralelo aí com a sociedade capitalista, e aí gera um monte de considerações para a gente falar sobre o esporte, tá? Sobretudo, esporte de alto rendimento, aquele esporte que a gente é espectador apenas, tá? Olha só. Vamos lá, então. Aqui, eu vou voltar aqui para dizer que a figura do esportista, gente, está ligado a um imenso cenário comercial, né? E isso já vai caracterizando muito do que é esse esporte aí que a gente assiste, tá? Vamos lá. E aí tem uma frasezinha que, para quem assistiu a terceira temporada aí do Dark, né? E esse é um autor que a gente estudou na especialização, Arthur Schopenhauer, e ele traz uma frase muito legal. O homem pode fazer o que ele quer. Enfim, eu posso fazer o que eu quiser, mas ele não pode querer o que quer. Então significa que as nossas escolhas não são tão livres assim, né? Como eu havia falado lá na questão das brincadeiras. Será que o que a gente escolhe é realmente o que a gente quer, ou que talvez a gente ouve todos os dias e a gente vai se habituando com certas marcas, por ver na mídia e tal? Então é isso que o Schopenhauer está querendo dizer por aí, né? A gente acha que faz o que quer, né? Mas a gente, na verdade, não escolhe. Não tem esse livre-arbítrio aí para escolher o que quer mesmo, tá? Importante pensar sobre isso. Então vamos lá. Olha só, estou trazendo aqui para vocês mais uma questão ligada àquela questão da motivação extrínseca, tá? Vou ler aqui. Nas sociedades industrializadas contemporâneas, as chances de motivação intrínseca substituir a extrínseca são muito pequenas, tá? O contrário é mais provável, então.
Os fatores externos, como dinheiro, fama e prêmios, estão se tornando cada vez mais predominantes no esporte durante os últimos anos. Porém, gente, se substituir totalmente a motivação intrínseca, volta de novo aquilo que eu disse, o esporte se transformará em um espetáculo. E às vezes a gente já observa isso aí, né? Perde toda aquela questão de valores, de amor à camiseta, enfim, a cultura, as diferenciações de cada país, e vai se tornando cada vez mais um espetáculo com vistas a vender marcas, a produzir lucro, enfim, em apostas, enfim, uma infinidade de valores envolvidos aí nessa questão da mídia e do consumo, tá bem? Além disso, olha só, olha que interessante, nas gerações mais velhas isso acontece mesmo. A assistência pela televisão não substitui a prática do futebol, por exemplo, nas ruas, terrenos baldios com predominância do caráter lúdico. Então, embora assistisse televisão, não era apenas um assistir o esporte, mas se praticava isso de uma forma recreativa nos espaços que existiam, né? As novas gerações mudou muito. Não estou dizendo geral, né? Mas muito. Talvez com alguns de vocês aí. Olha só. Que essa geração que já nasceu com a televisão em casa, então, que é o nosso caso, e convive com a ascensão do esporte e telespetáculo, a assistência tende a substituir ou anteceder a prática. Significa que primeiro a gente assiste algo para depois a gente praticar. Então a gente tem uma inversão aqui, né? Uma inversão. Antes se praticava o esporte, a prática esportiva, e agora a gente assiste primeiro, vê como é que está acontecendo para depois ir praticar, certo? Então vamos lá. Esse ideal de comportamento autotélico, pessoal, o que significa essa palavra? São palavras que a gente vai tentando buscar algum significado aqui dentro das frases, tá? Autotélica significa, gente, muito aquela motivação intrínseca que eu havia falado já para vocês, que são aqueles momentos do esporte, sem pensar no externo, tá? E aí, de novo, está trazendo isso, que a gente fala que a gente tem uma ênfase maior, nos dias de hoje, das motivações extrínsecas, e aí vem só, olha só, o esporte passou a cumprir funções políticas e econômicas cada vez mais importantes. Ele vai perdendo muito desse comportamento autotélico, tá? Para cumprir funções políticas e econômicas, certo? Então, vamos lá. Olha aqui. Transformou-se num espetáculo modelado de forma a ser consumido por telespectadores que procuram entretenimento excitante e é a parte cada vez maior da indústria de lazer, pessoal. Sendo um fator decisivo para esse papel desempenhado pela mídia, especialmente a televisão. Vou voltar aqui. Existem muitos estudos que falam, inclusive, na mídia, na modificação de regras, tá? Eu já não sei se eu disse para vocês, inclusive no vôlei, a gente tem modificações da regra do vôlei, principalmente pela questão do tempo que um jogo durava. Porque um jogo de vôlei durava mais de 2 horas, 3 horas aí. E para televisão isso não era viável, né? Ter que ficar tanto tempo numa programação com um jogo só. Então se mudou o sistema da forma de pontuação do vôlei para cumprir um apelo da mídia aí, tá? Para tentar vender mais patrocínios, enfim, para esse esporte, tá? Então isso é só um pequeno exemplo de uma série de fatores que a mídia influencia no esporte. Ele está dizendo até especialmente a televisão, hoje em dia já a televisão, que talvez ainda seja a transmissão em massa, né, que a gente tem nos esportes, mas a gente está acompanhando e está vivenciando que está perdendo um pouquinho dessa transmissão esportiva, né? A gente vai seguir na aula
que vem falando disso aqui.